No vídeo de hoje queremos falar sobre pessoas que infelizmente nos deixaram recentemente. Cada uma delas fez um grande trabalho em sua área e deixou marcas importantes para a sociedade. Prestamos nossas condolências às famílias e lembramos com respeito a contribuição de cada um. Agora, vamos começar o nosso vídeo. Hoje Moura, o iluminador sol de vida de um homem que faleceu às 6h42 da manhã em sua querida casa de Vila Esperança, uma pequena vila do interior de Minas Gerais. Ele nasceu lá em 1950, filho de um humilde trabalhador e uma mãe carinhosa que cuidou dele até os 8 anos, quando perdeu-a preciosamente para o câncer. Como muitas crianças, ele sofreu muita dor em sua infância. Mas ele era resiliente e tenaz, e sempre sonhava em ser algo grande. Aos 16 anos, ele se mudou para a capital mineira, em busca de melhores oportunidades. Lá, ele estudou e trabalhou duro para se tornar um médico de sucesso, com uma clínica própria em sua vila natal. Ao longo de quase 50 anos de carreira, ele salvou inúmeras vidas, e muitas vezes, sem receber nenhum reconhecimento. Era apenas sua paixão pela medicina que o movia a cuidar dos outros. Ele era amado por todos os que o conheceram e foi homenageado com a Ordem do Mérito da Saúde, por 30 anos dedicados ao ensino e atendimento à saúde pública. Em sua vida pessoal, ele foi marido de 40 anos de um amor tão intenso que ele escreveu em seu diário: "A minha mulher é meu sol nas nuvens." Mas ela faleceu em 2015, e desde então, o mundo pareceu mais escuro para ele. Ele continuou cuidando de sua casa, plantando flores e cuidando do jardim, mas sem a presença de sua amada esposa, a vida não era tão brilhante. Ele era conhecido por seus vizinhos como o médico da rua. Ele sempre parava para ouvir as histórias dos que passavam pela rua e compartilhou seu tempo com eles. Ele também era apaixonado por restaurar motocicletas antigas e sempre tinha uma no garagem. Quando não estava atendendo pacientes em sua clínica ou restauro suas velhas máquinas, ele podia ser encontrado lendo livros sobre história médica em seu estudo, com xícara de café forte em seu grosso copo de vidro. Em 1983, ele perdeu sua audição em um acidente de carro. Mas ele nunca se deu por vencido e aprendeu a falar novamente usando uma técnica de leitura labial. Ele também era conhecido por tocar violão e escrever poemas, que sempre compartilhava com seus amigos em suas visitas. A morte dele foi mencionada no telejornal da Globo, onde a repórter disse: "Ele era um verdadeiro herói local." O jornal Correio da Manhã publicou uma matéria sobre sua vida intitulada "Um médico que mudou vidas", e no programa Gente que Faz, exibido pela TV Cultura, foi feita uma matéria sobre a vida dele. Este médico dedicado, pai, avô e amigo de todos acabou sendo lembrado em rádio, televisão e jornal como um homem que fizera diferença na vida das pessoas. Ele foi o sol nas nuvens para muitos. Hoje, ele foi velhado com o toque de um violão, rodeado por suas motocicletas restauradas e flores da sua própria horta no seu quarto, e com a neblina da manhã ao olhar pelo janelão, ele foi levado para sempre. Hoje, a senhora Maria Luísa dos Santos Silva, uma das mulheres mais respeitadas e queridas da nossa cidade, faleceu peacefulmente em sua casa, rodeada do amor e carinho de família e amigos. A vida dela foi de verdadeiros ideais de trabalho e amor aos demais. Nasceram-se lá no pequeno povoado de Santa Esperança, em Minas Gerais, em 1946. Era filha do casal Antônio dos Santos e Maria Silva, um casal de agricultores simples, mas que ensinou aos seus filhos o valor do trabalho e da solidariedade. A infância dela foi marcada pela paixão pela leitura e pelo amor pelas flores, tendo cultivado essas paixões ao longo de toda a sua vida. A jovem Maria Luísa estudou em uma pequena escola municipal e, com o apoio dos seus pais, conseguiu vaga em uma universidade em Belo Horizonte. Lá, ela se graduou em Biologia pela Universidade Federal de Minas Gerais em 1968. A sua paixão por plantas a levou a escolher a carreira de agronomista, e ela começou a trabalhar numa empresa de biotecnologia em Belo Horizonte.
Em 1972, ela se casou com o engenheiro João Ferreira, que compartilhava seu amor pela natureza e pelo trabalho em equipe. Juntos, eles construíram uma vida maravilhosa, cheia de amor, paciência e compromisso mútuo. Do casamento, nasceram 3 filhos, Maria, Carlos e Ana. A família mudou-se para um pequeno quarto em um prédio antigo no centro da cidade, onde Maria Luísa criou um verdadeiro jardim no balcone, com uma variedade de flores e plantas que deliciava seus filhos. Em 1985, ela fundou a sua própria empresa de consultoria ambiental, dedicando-se à preservação do meio ambiente e à educação da comunidade sobre a importância de cuidar do nosso planeta. A sua empresa cresceu exponencialmente e ela tornou-se uma referência no setor em toda a região. Em 2017, recebeu a Ordem do Mérito Cultural pelo trabalho desenvolvido durante 20 anos na preservação da natureza brasileira. Maria Luísa dedicava parte de seu tempo para atividades culturais e sociais. Era uma das fundadoras da Associação dos Amigos do Livro em Santa Esperança, que promoveu a leitura entre as crianças e jovens da região. Ela também organizava eventos de reciclagem de material e organizava atividades comunitárias para incentivar o cuidado ambiental. No entanto, vida não foi sempre fácil para Maria Luísa. Em 1982, ela perdeu seu marido em um acidente de carro, deixando-a sozinha para cuidar dos filhos. Mas ela foi forte e mostrou às crianças que a vida continua e é possível superar dificuldades. Ela foi uma mãe incrível e amada por seus filhos, que sempre a lembram como uma mulher de caráter forte e amoroso. A casa dela era um santuário de flores e plantas, com uma varanda onde ela gostava de ler livros antigos enquanto ouvia o som da chuva batendo no telhado de zinco. A sua cozinha estava sempre cheia de aromas deliciosos, como ervas secas e pão fresco, que ela amava preparar com muita dedicação. A senhora Maria Luísa dos Santos Silva foi uma mulher extraordinária, cuja vida foi marcada pelo trabalho duro, dedicação à família e ao meio ambiente, e amor por tudo que fazia. Ela deixou para a história um legado de honra e respeito. Nós, seus familiares e amigos, nos esmeraram em manter sua memória viva, lembrando-nos sempre dos valores que ela ensinou para nós. E com a partida dela, o mundo perdeu uma mulher maravilhosa, mas sua luz continuará brilhando em cada um de nossos corações. Naquela terra de batuqueiros e sonhos, ele nasceu em um mundo de sombras e luzes, aos braços de mãe que cantava canções do sertão e pai que ensinava o contraponto das ruas. Chico Buarque surgiu, como uma nota suspirante numa faixa sonora da vida brasileira, um misto de saudade e esperança, embalado pelo vento do Rio Comprido e as lembranças dos amores perdidos no Vale do Anhanguera. Aquele menino, com os olhos verdes e a voz dourada, absorveu as melodias do passado e construiu um universo de ritmos e palavras que acabaram sendo o refúgio das almas cansadas e a voz da consciência brasileira. Seus versos são as línguas do sertão, os seus compassos a batida do maracá e a dança dos zumbis do norte. A vida dele é uma canção que se desdobra no tempo e espaço brasileiro, numa paisagem marcada pelas estrelas do céu da Bahia e as sementes plantadas nas terras do Rio de Janeiro. Um mundo onde a música nasce das ondas do oceano, do barulho dos trens e do silêncio das florestas. Chico é mais do que um cantor, mais do que uma voz. Ele é uma espécie de poeta encantado da vida, um alquimista que transmuta as coisas em beleza, transforma a tristeza e a angústia em letras que vibram na memória dos que escutam. Seus versos são os sonhos e esperanças do Brasil, uma mensagem de amor e revolta, de paz e luta, escrita nas páginas da história nacional e cantada pelos corações das pessoas. No palco, ele se transforma em um guerreiro da canção, uma espécie de espião que explora os segredos do coração humano, desvendando o mistério das almas e construindo um universo de música e letras que vem acompanhando a vida dos brasileiros. Eles cantam suas canções em momentos de alegria e tristeza, numa dança que une os tempos e as gerações, criando um cânone musical único na história do país. Chico Buarque é o Brasil sonhado e real, uma oitava nota no coro da vida brasileira. Sua música é a essência do nosso ser, o espelho da nossa alma e o reflexo da nossa história. Ele é o símbolo da resistência cultural, um dos filhos da terra que se levantaram contra a obscuridade e a ignorância, cantando em harmonia com a vida e a luta do Brasil. E assim, ele continua sendo a voz da gente,
o coração da música popular brasileira, uma espécie de guardião das memórias e dos sonhos de um país maravilhoso que vive em harmonia com as estrelas e as ondas do mar. No coração do Rio de Janeiro, onde as montanhas abraçam o mar, surgiu um menino chamado Chico Buarque, fruto da união do historiador Sérgio Buarque de Holanda e da educada Maria de Lourdes Pinheiro. Naquela casa, enfeitada por livros e sonhos, ele nasceu em 1944, no auge do verão carioca, como a promessa de uma tarde deslumbrante que se estende para sempre. A casa dos Buarque era um templo das letras, onde o silêncio era raro e os debates abundavam. Lá, as páginas dos livros eram tocadas como cordas num piano, e a música escoava das paredes em riachos diversos. No meio dessa tempestade literária, Chico foi aquele inquieto menino que escutava o mar, observava a vida e transfusiava essas experiências para o papel. Crescendo em meio às montanhas do Rio, ele absorveu as sutilezas da natureza, como a cor do céu antes do amanhecer ou a textura das ondas no mar. As histórias das pessoas comuns eram suas musas, e em cada cantinho de ruas cariocas, encontrava-se um poema, uma melodia, uma vida para ser contada. Aos poucos, seu talento natural para criar versos e melodias se tornou evidente. Apenas com a mão tocando nas teclas de um piano ou um violão, Chico encantava aqueles que o rodeavam, transformando-se em uma espécie de gênio da música brasileira. Seu dono natural para a escrita e sua atenção detalhada com as histórias das pessoas eram suas principais ferramentas na criação de canções que levavam o ouvinte a uma jornada emocionante através do tempo e do espaço. Em meio às brumosidades da infância, Chico Buarque escrevia versos que transformaram-se em hinos da vida carioca. Em cada um deles, ele contava uma história, compartilhava uma emoção e deixava para sempre sua marca na música brasileira. Com cada nota e cada palavra, Chico Buarque, o menino que nasceu no coração do Rio de Janeiro, se transformou em um símbolo da essência mesma do Brasil. Chico Buarque, o incrivelível gênio brasileiro que nasceu em um verão de Rio de Janeiro, quando as sereias balançavam seus ouvidos com o som das ondas, é uma história que vive no tempo e no espaço daqueles olhares que ele faz com tanta força e delicadeza. A infância marcada por sonhos de canções e arquitetura, como se a vida fosse um canto em construção, foi onde surgiu o sossegado caos do seu universo. As horas passavam como as folhas no chá da saudade, enquanto ele esboçava edifícios no papel, dando vida a um mundo que só existia em seus olhos. Mas foi quando ouviu pela primeira vez a música de Tom Jobim que tudo mudou. A batida do coração se transformou na melodia das guitarras, e as notas caíram como chuvinhas no areial de sua juventude. A arquitetura perdeu espaço para a poesia da música, e ele se tornou um crente no templo do amor e da saudade. A voz de Chico Buarque cantava em seu coração, como se fosse uma canção que só ele conhecia. As letras se transformaram em sua arquitetura, criando edifícios sonoros que abrigavam as histórias e sentimentos mais profundos de cada um de nós. Com a força de seu talento, Chico construiu uma obra incomparável, como se estivesse escrevendo a história da música brasileira com seu próprio sangue. A ditadura militar foi como uma tempestade que ameaçou o paraíso das artes, mas ele resistiu com a força de sua voz e da sua identidade. A censura não conseguia apagar as palavras, as músicas, as histórias que ele criava. Eles eram como as sementes escondidas no chão, esperando por um dia ressurgir e florescer em sua hora. Chico Buarque é mais do que uma figura, é um símbolo da resistência e da coragem da arte brasileira. Ele é a voz dos sonhos esquecidos, das almas amargas, das lágrimas escondidas nas cantigas de rock. E ele continuou compondo, mesmo com o vento frio do poder tentando apagar seu brilho. Mas ele resistiu, como uma árvore resistentes, e suas canções foram sementes que germinaram no solo da liberdade, ressurgindo com mais força que nunca. Chico Buarque é a poesia viva do Brasil, a voz das gerações futuras. Ele é o sonho que nunca acaba, a música que nunca se esgota. E sua história continua sendo cantada em cada nota de suas composições, como uma confissão eterna de amor por essa terra, pelos seus sonhos e pelas suas histórias. No coração do Brasil, surgiu um gênio incomum, cuja voz transcendia além das notas, atingindo a alma dos ouvintes. Chico Buarque, uma luz em meio à penumbra da vida, cujo brilho foi gradativamente despertando-se para iluminar o caminho de uma nação. Em sua fase adulta, este genial criador lançou obras consagradas, como se as sombras da terra precisassem ouvir a voz de um mensageiro divino.
Seus discos eram mais do que apenas álbuns. Eles eram cronistas das esperanças e desilusões de uma gente, narradores dos sonhos e pesadelos de uma nação. Com Construção e Apesar de Você, Chico Buarque não apenas compôs canções, mas construiu monumentos da música popular brasileira, santuários onde o amor, a esperança e a luta pela justiça se reuniam. Essas composições são testemunhos do espírito de um país, reflexão das paixões e dificuldades que marcam a vida brasileira. Dedicado ao teatro e à literatura, Chico também escreveu peças de teatro e romances, conquistando prêmios e elogios do público e da crítica. Seus textos são poemas viventes, em que as palavras se transformam em pinturas que povoam o céu das lembranças. O ícone da resistência artística, Chico Buarque participou de festivais que reforçaram sua imagem como símbolo da luta por uma cultura diversa e inclusiva. Seu talento transcendia as notas, tornando-se um símbolo da coragem e resiliência do Brasil. No entanto, a vida de Chico não é apenas um leque de reconhecimentos e prêmios. É a música que ele toca em suas guitarras, as palavras que escreve em seus versos e o amor que sente por sua terra. É uma vida dedicada à arte, ao sentido da beleza e à busca pela verdade. Para ele, a música é um rio vivo que corre pelo coração do Brasil. Eles são as águas que se juntam para formar um oceano de sonhos e esperanças. E como o mar, suas composições chegam às costas de milhares de pessoas, abrindo caminhos inexplorados em uma terra tão vasta quanto a paixão por viver e lutar pelo que se acredita. Chico Buarque é mais do que um artista brasileiro, é um mito que vive no coração dos seus ouvintes, sua voz acompanhando o ritmo do Brasil em suas alegrias e douros, cantando histórias de amor, esperança e resistência. Ele é uma luz eterna na noite do mundo artístico brasileiro, uma chama que arde com fúria e paixão pela vida e sua música. Chico Buarque, uma figura icônica da cultura brasileira, uma voz que surgiu das matas densas e vibrantes de Rio de Janeiro, levando consigo o sabor do café com leite e o calor da gente carioca. Ele se erguia como uma árvore centenária, firmemente plantada nas raízes de nossa história e musicalidade, oferecendo aos brasileiros uma espécie de elixir que curava sofrimentos e alimentava esperanças. Ele nasceu no auge do verão carioca, em um dia em que o sol brilhava tão intensamente que as folhas das árvores pareciam douradas, como se estivessem batidas pelas alegrias e dourados pela luz celestial. No entanto, sua vida foi marcada por um equilíbrio constante entre o sol e a lua, o fogo e água, o amor e tristeza. Ainda que nascesse com uma voz que movimentava as nuvens e iluminava as estrelas, a vida de Chico foi marcada por momentos obscuros e tempestuosos. Como aquele sol que se esconde para retornar mais brilhante, ele descobriu o poder da arte em transformar sofrimentos em obras-primas, em melodias que ressonam nas almas dos ouvintes. Seus versos eram como gotas de chuva que caíam sobre a terra, revigorando as raízes da nossa cultura e inspirando novas gerações a levantar suas vozes em harmonia com o canto do povo brasileiro. Seus olhos eram como duas lentes de vidro que refletiam a beleza e sofrimento da vida, capturando os momentos mais intensos e transformando-os em poesia. Ele ensinou às gerações futuras que, mesmo no meio do caos, é possível encontrar harmonia, que mesmo nas sombras, existe beleza. A voz de Chico Buarque vibra nos corações das pessoas como o mar em suas ondas, sem parar, sem cânsalo. Ele se tornou um símbolo de resistência e liberdade, uma luz que guiou a gente brasileira através dos tempos mais obscuros, inspirando-nos a lutar pela justiça e amor. E por isso, sua memória viva